Abram suas Bíblias, por favor, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Eu lerei dos versículos 1 ao 17. Romanos 8, do 1 ao 17. Assim diz a toda suficiente para qualquer assunto humano a palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pode se assentar, irmãos. Santo Deus, a Tua palavra que é viva, eficaz, a Tua palavra que é capaz de dividir, Senhor Deus, o mais interior do nosso ser. A Tua palavra, Senhor Deus, que é a verdadeira fonte e a única fonte da verdadeira sabedoria. Ela foi lida e agora será explanada. Apesar de mim, Senhor, fale aos corações dos meus irmãos e ensina a Tua vontade, Senhor Deus, a este povo, povo que Tu amaste desde antes da fundação do mundo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Irmãos, o tema desse sermão de hoje é: qual é a sua inclinação? Se você nasceu de novo, você tem duas inclinações. Se você não nasceu de novo, você tem uma só. Se não nasceu de novo, você só tem a inclinação da carne. Você faz os desejos da carne. Você ouve as ofertas do mundo. Você vive como esse mundo caído, pecaminoso e vil. Você serve a Satanás. Mas se você nasceu de novo e tem o Espírito da vida que te fez reconhecer que existe o pecado, a justiça e o juízo e que você precisa de um Redentor, então você passou a ter duas inclinações. Você continua tendo a inclinação maldita da carne pecaminosa e você agora tem a inclinação santa do Espírito. Agora você tem que decidir em sua vida qual delas você vai alimentar. Dizem das terríveis rinhas de cachorros que aqueles que recebiam as apostas, eles viam em qual deles as pessoas estavam apostando, e conforme eles viam que a tendência estava para um lado, eles alimentavam mais o outro cachorro e deixavam aquele outro com fome.
O propósito é que aqueles que eles teriam maior ganho vencesse e destruísse o outro, dando prejuízo para aqueles que apostavam. Nós não apostamos com nossas vidas, pelo contrário, devemos viver para Deus. Mas se você está alimentando a carne com aquilo que você vê, com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, ela vencerá o Espírito em você. O cristão não pode, como acabamos de ler lá em Gálatas capítulo 5, do 16 ao 21, viver de acordo com as obras da carne. Se o cristão está vivendo de acordo com as obras da carne, é porque ele está alimentando a carne e não o Espírito. E é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui, neste texto que na nossa série de sermões ainda fala sobre a questão do pecado. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre você. A lei trazia várias maldições para cada um daqueles que descumpriam os seus preceitos. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele carregou a maldição da lei. Ele a encravou na cruz. Mas isso te permite viver uma vida libertina, pecaminosa? De maneira alguma. No versículo 2, o apóstolo Paulo ensina: porque a lei do Espírito dá vida. Cristo é aquele que tem a vida em si mesmo. E é Ele que nos dá a vida verdadeira, vida imperdível em Cristo. Te livrou da lei do pecado e da morte. Ele não te livrou apenas da maldição que estava sobre a lei, que é justa e santa, mas Ele te livrou da lei do pecado, que coordena e controla o corpo daqueles que não creram em Deus ainda. Aquele que ainda não tem o Espírito de Cristo vive para satisfazer as concupiscências da carne. No versículo 3, Paulo explica que a lei, sendo justa e santa, ela não conseguiu fazer com que as pessoas vivessem vidas perfeitas, exatamente por causa da inclinação pecaminosa em nós, desde a queda de Adão e Eva. Por isso, o Senhor enviou o seu próprio Filho. Cristo Jesus se humilhou ao ponto de se desfazer da sua glória eterna, como Filho eterno de Deus, tomando a nossa carne sobre si, mas sem pecado. De fato, Ele tinha um corpo e uma alma humanas, uma natureza humana e uma natureza divina. Só Cristo tem duas naturezas em uma só pessoa. E essa natureza humana tinha todos os efeitos do pecado nela. Ele sentia dores, sofrimentos, podia ouvir tentações externas. Ele só não tinha os efeitos noéticos do pecado, ou seja, o seu raciocínio era perfeito, justo, santo e bom. Mas então foi preciso que Deus enviasse seu próprio Filho, para que tomasse a nossa carne, a nossa natureza composta, corpo e alma, para que o Senhor condenasse na carne daquele que viveu a vida justa e perfeita, o pecado. Se eu e você não temos mais condenação porque cremos em Jesus, é porque Ele próprio condenou o pecado naquela cruz em nosso lugar. Para que a lei se cumprisse em Cristo, para que agora ela se cumprisse em nós, que não devemos andar segundo a carne, mas sim segundo o Espírito, conforme o versículo 4. Porque como diz no versículo 5, mais uma vez falando das duas inclinações, e eu pergunto mais uma vez, qual é a sua inclinação? Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Lembram-se de Gálatas 5, 16 a 21? As coisas da carne são aquelas que estão listadas lá. Bebedices, glutonarias, invejas, iras, maledicências e maldades mil. Mas aqueles que são inclinados pelo Espírito, diz o versículo 5, cogitam das coisas do Espírito. Cogitar das coisas do Espírito é viver para agradar a Deus. É voltar para os mandamentos não como uma garantia diante do juiz, se eu vivo aquela vida dos mandamentos, mas sim porque eu vivo para Ele. E Ele é o inspirador de cada um dos mandamentos. Versículo 6 nos lembra sempre: se você está inclinado para a carne,
suspeite do seu novo nascimento. Porque o pendor da carne dá para a morte, e a morte aqui é morte espiritual e definitiva. Não é a morte da separação do corpo e alma, do qual todos nós passaremos até a vinda do Senhor. A morte aqui é a morte espiritual. Se você tem pendido para a carne, isso é um sinal de que você pode estar morto ainda. Mas aquele que está inclinado para o Espírito, vive para uma vida de vida plena, que só pode ser pela palavra. Paz com Deus e paz com os homens. Continuando Paulo na sua mesma tese, observe que Paulo ensina como todo rabino judeu. Ele repete versículo a versículo o mesmo ensino de maneira diferente. Essa é a forma bíblica de se ensinar. Não existe construtivismo na Bíblia. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Se você está inclinado para a carne, você está tomando a posição de inimigo de Deus. Você precisa ver se você nasceu de novo. Pois aquele que não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. A nossa inclinação pecaminosa rejeita a palavra de Deus, rejeita os mandamentos, rejeita a correção. Como nós acabamos de ler sobre a adoção, Deus disciplina seus filhos para aproveitamento. Se você está resistindo a Deus que está te corrigindo, é porque você ainda está no pendor da carne, em inimizade contra Deus. Você não se sujeita à vontade dele, nem mesmo pode, porque a carne vence. Portanto, os que estão na carne, versículo 8, não podem agradar a Deus. Não pense que só chegar aqui, entrar nos átrios do Senhor, se dispor a estar na igreja no domingo, ou fazer alguma coisa a mais vai agradar a Deus. Misericórdia quero, não sacrifícios, diz o Senhor. Você precisa ver se a sua carne está dominando os seus hábitos semanais. Se você, em vez de buscar a palavra, buscar a oração, buscar ao Senhor de todo o coração, o apoio do povo de Deus, você tem buscado em cisternas rotas a sua ajuda, em novelas, em psicólogos. Não que a psicologia seja um mal em si mesma, mas tem muito de secularismo nela. Lembre-se que o fundador da psicologia era um ateu que jurou destruir o judaísmo e o cristianismo. Se a árvore é má, os frutos serão maus. Portanto, irmãos, nós precisamos buscar aquilo que é fonte de vida. E a fonte de vida plena é Cristo Jesus, que é a palavra. E a palavra é dada a nós através do seu Espírito. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Deus não se satisfaz com os seus sacrifícios, com as suas obras, com as suas doações, com o seu tempo para a obra do Senhor. Muitas vezes, muitos trabalham muito na obra do Senhor, mas para poderem ter lugar de destaque. A carne não pode agradar a Deus. Alguns acreditam que Deus entende quando eles, inclinados pela carne, cometem algum pecado. Deus vai entender, eu preciso disso. Não, meus queridos, Deus é santo, santo, santo. A luz não habita com trevas. Aqueles que estão na carne, inclinados para a carne, não podem agradar a Deus. Mas Paulo nos diz, como irmãos na fé, se de fato nascemos de novo, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E, obviamente, ele deixa um C aqui. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como nós podemos saber em nós se nós temos o Espírito de Cristo? Nós amamos as coisas que Cristo ama. Nós amamos sua palavra. Nós amamos seu povo. Nós amamos conhecer sua vontade. Conhecer a vontade de Deus é buscar alguém que vai me revelar com essa vontade? Não. Conhecer a vontade de Deus é debruçar sobre este livro.
É nela que está a vontade de Deus. A vontade de Deus já está revelada. O melhor de Deus já veio, é Cristo Jesus. Este livro inteiro ou fala de quando ele viria, ou quando ele estava aqui, ou de quando ele voltará. Portanto, nós precisamos buscar aquilo que é do Espírito, e é buscar a Deus em sua palavra, na oração, no jejum, na comunhão dos santos. Continua Paulo na sua defesa sobre aqueles que têm o Espírito, têm a inclinação do Espírito dominando sobre ele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. E aqui ele está falando da morte física. Nosso corpo morrerá. Nosso corpo está morrendo a cada dia. Estamos cada vez mais próximos daquele dia em que encontraremos com o Senhor. Mas o nosso espírito é vida por causa da justiça que há em Cristo Jesus. Se o Espírito habita em nós, nós somos justificados pelos méritos de Cristo e vivemos para a justiça que é exposta na palavra. Continua Paulo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A promessa de nossa adoção é a redenção de nosso corpo, a ressurreição dos mortos, um corpo glorificado como o de Jesus, a união da nossa alma novamente com o nosso corpo, a nossa carne. Nós habitaremos para sempre com o Senhor em corpos glorificados, em unidade composta. Nós fomos criados para sermos assim, para sempre. E tudo isso que eu falei sobre a inclinação da carne e do espírito, Paulo aplica então agora à nossa realidade como filhos adotivos de Deus, dos versículos 12 ao 17. Assim é dito na inerrante palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. A nossa inclinação pecaminosa vai cobrar de nós a satisfação dos seus desejos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Nós não somos devedores à carne, nós não precisamos ouvir a nossa inclinação pecaminosa mais. Nós não precisamos dar vazão ao pecado. Nós não somos mais constrangidos a viver segundo a carne. Porque, como ele diz no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Aqueles que continuam satisfazendo os desejos da sua carne, as concupiscências da sua carne, não nasceram de novo. Ou se nasceram, estão se manchando com o pecado desnecessariamente. Ela não tem mais comando sobre o nosso ser como tinha antes de nascermos de novo. Por isso é dito pelo apóstolo Paulo no versículo 13, mas se você vive pelo Espírito, pela inclinação do Espírito, você deve mortificar os feitos do corpo. E para lembrar de novo os feitos do corpo, vou ler novamente Gálatas 5, do 16 ao 21, para ficar marcado em nossos corações. Porque a carne, 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, seja do vosso querer, e aqui o querer é o da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob lei. E aqui não está falando da lei moral, está falando da lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Nós precisamos, como filhos de Deus adotados, mortificar cada uma dessas obras da carne e outras que são semelhantes. Irmãos, nós estamos em uma guerra, e esta guerra não é contra os outros. Essa guerra é contra nós mesmos, contra a nossa inclinação pecaminosa que ainda habita em nós. Martinho Lutero disse uma frase bem interessante.
Eu acreditava que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o miserável sabia nadar. A nossa inclinação pecaminosa continua aqui. Se nós não a mortificarmos todos os dias, ela quererá dominar novamente o nosso ser. E aí Paulo diz, porque não recebeste o espírito de escravidão? Versículo 15, porque se não recebeste o espírito de escravidão, se você está vivendo em pecado, qualquer pecado que seja, você é escravo do pecado. Você era escravo do pecado desde o seu nascimento até o momento que você confessou Jesus como seu Salvador. Desde que você recebeu a vocação eficaz do Espírito e reconheceu o pecado, a justiça e o juízo. Você era escravo do pecado. E todas as vezes que você dispõe os seus membros, a sua mente, o seu corpo a pecar, você se coloca em jugo de escravidão novamente. Você não recebeu o espírito de escravidão em Cristo. Você não precisa estar atemorizado pela maldição da lei e pela condenação eterna. Mas se você está vivendo em pecado, talvez você não tenha nascido de novo. Mas se você recebeu o espírito de adoção, e agora eu preciso explicar o sentido aqui de adoção, você era escravo do pecado, o seu senhor, amo e dono, foi lá e pagou o preço por você, Cristo Jesus. E como seu dono, porque ele te criou, ele podia fazer com você o que quisesse, mas ele preferiu te trazer para a família. Ele te adotou. Quando Abrão ainda não tinha seu filho, ele disse que aquele servo de sua casa seria o seu herdeiro. É nesse sentido que nós fomos adotados. Nós somos herdeiros com aquele que é o único verdadeiro herdeiro, aquele que foi gerado. O amor de Deus por nós é o amor adotivo. E aqui eu preciso sair um pouco da pregação e lembrar, é por isso que o povo de Deus sempre foi o povo que adotou órfãos. Se os nossos orfanatos estão cheios de órfãos, é porque o povo de Deus esqueceu que eles são filhos adotivos do Pai. Somos nós que temos que tirar aquelas crianças de lá. Deus faz a família da fé crescer de duas formas: pelo nascimento natural ou pela adoção. Em relação à sua família, por ser gerado, o Filho eterno é o Filho de Deus. Mas para crescer a família da fé, Ele adotou. Portanto, irmãos, isso faz parte de ser cristão. Voltando às inclinações. Você não tem mais espírito de escravidão, porque se você não deixa a carne dominar sobre você, mas recebeste o espírito de adoção. E é neste espírito que nós nos reconhecemos como filhos do Pai agora, que nós podemos clamar como Jesus clamou: Abba, Pai. O termo que uma criança como o Benjamim falava para o seu pai no povo judeu. Portanto, agora nós somos os filhinhos de Deus. E se nós queremos saber se nascemos de novo e se a inclinação do Espírito de fato habita em nós, Paulo nos diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E como ele testifica? Pelas obras do Espírito em nós. O Espírito vai dizer: você é filho de Deus porque você é longânimo, porque você é manso, porque você é bom, porque você busca as coisas de Deus e não as da carne. E aí Paulo conclui de maneira maravilhosa dizendo: ora, se somos filhos, filhos adotivos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós habitaremos no novo céu e na nova terra com o Senhor. Nós teremos corpos glorificados como Cristo agora tem. Nós nunca seremos deuses. Nós não seremos divinos.
Só Cristo é o Filho eterno de Deus. Só Ele tem a natureza divina. Mas nós teremos a natureza humana perfeita. No sentido de que Ele mesmo, por toda a vida que não se perde, imperdível, porque eterno mesmo é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós entraremos na vida. Só através da sua graça nós não mais pecaremos. Ele nos preservará de maneira total e constante. E se você tem a inclinação do Espírito em sua vida aqui e agora, é Ele que te preserva e te persevera a viver para a glória de Deus. Mas, irmãos, eu preciso alertá-los. Se você satisfazer as obras da carne, você está caminhando para a morte, mas nesta vida, você pode passar incólume. Aquele que ainda não creu em Jesus, pode não ter nenhum sofrimento que nós vemos os cristãos terem, podem prosperar financeiramente, podem viver vidas tranquilas, com saúde. Mas se nós somos nascidos de novo e co-herdeiros com Cristo, saibam que o que Paulo alerta logo depois, ali no versículo 17, é o que nos aguarda. Se com Ele sofremos. Se você é um cristão e quer viver piedosamente, conforme a palavra de Deus, conforme a inclinação do Espírito, você será perseguido. Você sofrerá com Cristo. Não pense que isso não vai ocorrer. Não faça orações achando que Deus vai te livrar do sofrimento. Ele não vai. Faz parte do seu aperfeiçoamento. Sim, Ele pode dar alívio em algum momento, claro. Ele é Deus, Ele pode. Mas Ele pode te dar o sofrimento exatamente para que você seja cada vez mais inclinado para o Espírito, cada vez mais parecido com Jesus. E por que nós ainda precisamos sofrer aqui? Primeiro, porque nós temos a inclinação pecaminosa. Todo sofrimento nesse mundo é por causa do pecado. A doença é por causa do pecado, não necessariamente o seu, mas sim o pecado original. Então nós iremos sofrer, porque nós somos cidadãos nascidos duas vezes. Nós nascemos pelo Espírito, nós não nos encaixamos nesse mundo. Se você vive pelo Espírito, pela inclinação do Espírito, você não ouve mais a carne, você não ouve mais o mundo, você não ouve mais o tentador. Você luta contra ele. E neste sofrimento de ser tentado, provado, sofrer várias coisas, nós esperamos a nossa redenção, a adoção de filhos, que é sermos glorificados. Nós receberemos a glória que não é pelos nossos méritos, mas pela justiça de Cristo. Terminando esse sermão, eu quero mais uma vez repetir o tema dele. Qual é a sua inclinação? Pense, reflita sobre isso e busque cada vez mais a inclinação do Espírito. Deus os abençoe. Vamos encerrar o nosso